Shalom, shalom, escolhidos de Deus, espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você e sua casa, sua família, que a paz do Senhor esteja sobre ela, que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus, graças a Deus. Agradeça ao Senhor por mais um dia, pela sua saúde, por tudo que Ele faz, nos detalhes. A gratidão faz com que a gente elimine toda a ansiedade, né? Sobre coisas que ainda não aconteceram, sobre as coisas que ainda vão acontecer. E a gente fica pensando muito lá na frente e esquece de agradecer por aquilo que a gente já tem, né? Então vamos ser gratos ao Senhor, olhar ao nosso redor e agradecer. Ter um coração grato, né? Louvar o Senhor, né? Independente das situações, mesmo que seja no pouco. Seja grato em nome de Jesus. Olha a palavra que o Espírito Santo me direcionou hoje, 1 Pedro, capítulo 2, do 11 ao 17, que fala sobre a conduta do cristão. Olha o que diz essa palavra. Queridos amigos, lembre que vocês são estrangeiros que estão de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Que palavra forte. Às vezes a gente, sem querer, né? Sem querer a gente já começa a pensar em muita coisa do carnal, né? Para satisfazer a nossa carne. Às vezes alguma angústia, alguma decepção, algo que alguma pessoa fez para nós, que a gente se magoou, que a gente se sentiu inferior, que a gente se sentiu mal. A gente começa a querer mostrar, a querer exibir, a querer imaginar as coisas. E Deus, Ele é a perfeição para discernir as intenções do nosso coração. Muito pensamento. Ai, se eu comprar isso, se eu ter aquilo, se eu fazer isso, se eu ganhar isso. Só pensando que na ostentação, para mostrar, para exibir, para mostrar que está acima. Deus sabe discernir o nosso coração. E a gente acaba quebrando a nossa cara, né? Paixões carnais geralmente se refere a desejos e impulsos internos do corpo, frequentemente associadas a sexo, mas também pode incluir outras formas de desejo intenso ou apego excessivo a prazeres terrenos. Na teologia, especialmente no cristianismo, o termo pode se referir a desejos que se opõem à vida espiritual e podem levar a ações pecaminosas ou imorais. Então, isso se opõe à vida espiritual, porque o que a carne quer, o espírito não quer. Então, a gente tem que o que? Vigilância. Matar a nossa carne diariamente ao pedir para o Senhor ter misericórdia. Sem querer, os nossos pensamentos já vai elevando a coisas materiais, terrenas. Ai, porque eu preciso mostrar. Não, a pessoa tem que ver. Não, ninguém precisa ver, não tem que mostrar, né? A gente tem que continuar fiel a Deus e obediente, né? Temos a intenção do nosso coração boas, a intenção daquilo que o Espírito quer para a nossa vida, não que a carne quer, a carne deseja. Então a gente tem que ter muita vigilância, né? Versículo 12, a conduta de vocês entre pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas coisas e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Então nós, perto de pessoas que não são cristãos, não conhecem a Deus, não têm o conhecimento, né? A gente tem que ter uma boa conduta. A gente não pode se misturar, né? A gente tem que se posicionar, né? A gente não quer agradar a todos, mas fazer a vontade de Deus, né? Então a gente tem que ter muita vigilância, né? Às vezes sem querer a gente quer se exaltar, porque faz tempo, né? Às vezes faz tempo que não fica ali matando a carne. E às vezes a gente quer se exaltar um pouquinho, quer alegrar um pouquinho, e quando vê já passa dos limites, sem a gente perceber. Depois que a gente vai perceber, nossa, acho que eu fui um pouco demais. Meu Deus, tem misericórdia, né?
Então a gente tem que ter vigilância no nosso comportamento. A gente tem que ter posicionamento de cristão, de pessoas, né, que servem a Deus. Servir a Deus normalmente é guerra, né? Normalmente uma batalha espiritual, né? Porque tem propósito de salvação onde Deus não nos coloca. Se Ele colocou nós no lugar que a gente está hoje, é porque há um propósito de salvação. Ele precisa de você agindo conforme a vontade dEle, conforme a vontade da palavra dEle. Então não dá para se misturar, tem que se posicionar, né? E às vezes a gente acaba o quê? Se misturando, fazendo o que as pessoas fazem, né? Olha o que diz Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassíveis uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Então a gente tem que se afastar. Já viu que se afasta, procura não entrar no meio, senão daqui a pouco a gente tá se perdendo. Ou a gente se posiciona ou sai de perto, né? Quando fala perdoando uns aos outros, mutuamente, o tempo todo. Que direto as pessoas vão pecar contra nós, vão falar coisas que não deveria, vão falar coisas que a gente, né, que vai nos magoar. No ato, a gente tem que já liberar o perdão. Ai, perdoa. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, eu perdoo, para já liberar. Porque se a gente deixa entrar e a gente não libera, a gente começa a corroer aquele negócio, aquela coisa, aquela situação. Então a gente já tem que perdoar 70 vezes 7, o tempo todo. É perdoando, é falando, né? Pedindo misericórdia a Deus, né? Olha o que diz Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Então a gente tem que ser a luz, tem que ser a diferença. A gente tá aqui para glorificar o nome do Senhor, não para fazer a vontade nossa, do nosso jeito. Em tudo que a gente fizer, glorificar o nome do Senhor, né? Servindo as pessoas, né? Em amor, em ajudar, de todas as formas. Então que a gente preste atenção no que a gente está fazendo, da forma que a gente está agindo. Será que aos olhos do Senhor está sendo bom? Né? Não é legal, né, fazer coisas erradas fora da vontade de Deus. Mas Deus, a gente é carne, a gente acaba, né, deslizando, fazendo coisa que não deveria de se posicionar como homem e mulher de Deus. A gente abre brecha, né? Versículo 13. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é mais alta autoridade, aos governadores, que são escolhidos por ele, castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e os tolos não tenham nada a dizer contra vocês. Então a gente tem que fazer o bem, independente de quem é presidente, quem é prefeito, quem é governador, quem está na frente de liderança da igreja. Obedientes, respeito, obedecer, né? Respeitar, não é querer criticar, não é querer. Se Deus colocou lá, há um propósito, né? Porque nada foge do controle de Deus, né? Nada. Não tem ninguém ali que Deus não colocou, foi Ele que colocou. Então que a gente saiba obedecer, respeitar, né? Que é isso que é a vontade de Deus. Por quê? Para que na hora que os ignorantes todo não aponte o dedo. Não fale, mas você fazia isso, fazia aquilo. Não. Para não ter nada o que falar, a gente tem que ser pessoas assim. Que as pessoas olham, falam, cara, não tem nada o que falar dessa pessoa. É assim que a gente tem que ser. Então é pedindo graça e misericórdia ao Senhor.
Versículo 16. Vivam como pessoas livres. Não usem a liberdade para encobrir o mal, mas viva como escravos de Deus. Olha que palavra poderosa. Deus nos libertou para que sejamos livres. Por que a gente vai encobrir o mal? Para ficar bem com as pessoas, para não deixar mal entendido, para não ter guerra, né? O mal agindo, você sabe e você fica quieto. Você está encobrindo. Você está fazendo a vontade da carne, do homem e desviando da vontade de Deus. Está preferindo desagradar o coração de Deus e agradar da carne, né? Então, meu filho, você tem que falar, não, eu não tô nem aí pra carne. Eu sinto muito, né? Se você não consegue me suportar, manda eu embora. Tira daqui, né? Já que tô incomodando. Porque se a presença de Deus pra alguém incomoda, aí já não é nem mais você, né? A pessoa tá se incomodando com você, né? Com Deus, com a presença de Deus, né? A luz incomoda as trevas, né? Então ela vai se levantar, ela vai se exaltar. E a gente tem que estar posicionado. A gente tem que estar em vigilância, vigilantes. Olha o que diz a palavra Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, às vezes a pessoa fala, não, tem que evitar tal coisa, tem que evitar tal coisa. Só que como? Se já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo. Há uma graça sobre a nossa vida. Como que a gente vai deixar de falar da fé? Como que a gente vai deixar de falar da palavra? Como que a gente não vai libertar, não vai falar a palavra? Não tem como. É automático. É instantâneo. É coisa que já é uma coisa que pertence a nós e precisa acontecer. Se a gente não fala, a gente se nega a graça que está conosco. E Deus, ó, Ele não permanece, não. Falou, vai posicionar como meu servo, é escravo. Escravo de Deus ou vai ser escravo do homem? Né? Então vamos entender essa palavra. Não vamos encobrir o mal, não. Porque Deus nos chamou para isso. Chamou para libertar, para dar vista aos cegos, né? Respeite todas as pessoas, ame os seus irmãos na fé. Temam a Deus e respeitem o imperador. Então é respeitando uns aos outros, né? Amando meus irmãos na fé. Cuidando, ajudando, dando conselho, dando uma direção, né? Esquecendo nossos próprios interesses e fazendo os interesses das pessoas. Essa é a vontade de Deus. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer que a gente posicione. Eu quero que você ame, eu quero que você cuide, eu quero que você fale da minha palavra. Eu quero que você liberte, que você dê vista aos cegos. Foi para isso que eu te libertei. Né? Que a gente entenda essa palavra. E a gente, a partir de hoje, toma uma direção, um rumo diferente, conforme a vontade de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus que dá paz estará com vocês. Então é necessário estar aqui, ó. Tudo que for verdadeiro, puro, nobre, né, amável, de boa fama, aí Deus estará conosco. Se a gente não fizer isso, Deus não vai estar. Se a gente se misturar com os carnais, a gente não vai estar. Né? Então que a gente entenda que a gente precisa ter uma conduta conforme a vontade de Deus, conforme Ele nos ensinou, conforme, né, a gente aprendeu.
Parece que tudo que a gente perdeu foi banal. Parece que esqueceu do dia para noite. Que Deus tenha misericórdia de nós. Colossenses capítulo 3, versículo 8 e 10 diz assim: mas agora abandonem todas essas coisas, né? Indignação, ira, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns com os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento e à imagem do seu Criador. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente tem que tomar vigilância, porque o velho homem já morreu, né? A morte já passou, né? Agora é a vida em Cristo, um corpo, né? Uma vida transformada pelo poder da graça. Então a gente precisa da conduta, a gente precisa andar conforme aquilo que o Senhor nos direcionou. Não estamos aqui para agradar o homem, não estamos aqui para agradar a carne, mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus, né? E Jesus, ele fala: eu não vim trazer paz ao mundo. Eu vim para fazer um contra o outro, irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Então Jesus não veio para trazer a paz, a harmonia, o amor, né? Veio para trazer a guerra, a paz, né? A guerra não tem o que fazer, né? A luz é muito forte, as trevas vai se levantar para tudo quanto é lado, né? Porque onde a presença de Deus está, alguma coisa vai se levantar, vai se opor, vai vir contra. E nós, né, que já não vive mais nós, mas Cristo vive em nós, a gente tem que se posicionar conforme a vontade de Deus, e não fazer a vontade da carne. Não fique triste, né? Eu sei que a gente não gosta de errar, mas a gente tem que fazer, né? A gente não quer errar, não quer fazer as coisas fora da vontade de Deus. Mas Deus corrige aquele que Ele ama. Então você é amado. Entenda, Deus ama você e Ele corrige porque Ele te ama, porque Ele quer o seu bem. Ele quer viver sua evolução. Ele quer que você cresça. Ele quer que você frutifique, né? Então não vamos ficar tristes, né? Vamos pedir misericórdia a Deus, para que Deus nos perdoe toda a maldade de não fazer a vontade dEle. Que a gente peça a misericórdia de Deus. Que a gente entenda essa palavra hoje, que a gente precisa de uma conduta, né, que vai agradar o coração de Deus. Procurar, né, ser santo, né, mas é vigilância, né, a vigilância, o posicionamento, né, porque ficar perto dos pagãos, dos carnais, né, a gente tem que ter muita vigilância, muita, porque é uma brechinha, ó, o mal entra, o mal age, e a gente tem que fechar as brechas, pedir misericórdia, orar sem cessar, né, se arrependendo ali, ó, Senhor, tem misericórdia, perdoa pelos meus erros, e que a gente, aí, através disso, a gente vai alcançar o trono da graça, a misericórdia de Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Nos dá uma conduta de um verdadeiro cristão, que a gente se posicione como cristão, que a gente tenha uma conduta conforme a Tua vontade, meu Pai. De misericórdia. Purifica a nossa mente, o nosso coração, a nossa língua. E tudo que a gente for fazer em ações e fala, a gente glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus, que a gente esqueça nós mesmos, entenda que agora é Cristo que vive em nós. Nos dá paz no nosso coração, discernimento, conhecimento, entendimento. Assim eu te peço, já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos,
mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.